Eu morri trabalhando. Não literalmente no momento exato, mas quase. Eu tinha 87 anos. Estava compondo, porque era o que eu fazia. O que sempre fiz. O que nunca consegui parar de fazer. Música era o meu ar. Quando parava de compor, parava de respirar. No dia 28 de fevereiro de 1935, eu estava em casa, no Rio de Janeiro, sentada ao piano. Aquele piano velho, companheiro de décadas, trabalhando numa nova música. Sempre uma nova música. 2.000 compostas ao longo da vida, mas sempre havia espaço para mais uma. Senti o cansaço. O corpo de 87 anos reclamando. As mãos não se moviam com a mesma agilidade de antes. Os dedos doíam. A visão estava falhando. Tinha que chegar bem perto da partitura para enxergar as notas. Mas continuei. Porque parar nunca foi opção. Não quando tinha 4 anos tocando piano pela primeira vez. Não quando o pai me proibiu de tocar música de negro. Não quando o primeiro marido quis me trancar em casa como boneca de porcelana. Não quando a sociedade me chamou de perdida, de imoral, de vergonha da família. Nunca parei. Nunca curvei. Nunca aceitei que mulher não podia compor. Não podia reger orquestra. Não podia ser livre. Então, aos 87, doente, cansada, morrendo aos poucos, continuei compondo. Porque era o que Chiquinha Gonzaga fazia, até o último suspiro. E poucos dias depois, em 28 de fevereiro, o coração finalmente disse: chega, trabalhamos bastante, podemos descansar agora. Fechei os olhos e nunca mais abri. Mas antes desse fim tranquilo, porque sim, foi tranquilo, aos 87 você está pronto. Houve uma vida extraordinária, uma vida de revolução, de escândalo, de música que mudou o Brasil. O meu nome é Francisca Edviges Neves Gonzaga, mas o mundo me conhece como Chiquinha Gonzaga. A primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. A primeira compositora profissional do país. A criadora da primeira marcha carnavalesca brasileira. A mulher que divorciou 2 vezes quando o divórcio era pecado mortal. A boêmia que frequentava botequins e rodas de choro quando mulher decente ficava em casa. E esta é a minha história. A história de como uma menina de família rica e conservadora virou revolucionária. De como o piano foi minha arma. De como a música foi minha libertação. De como recusei todas as regras que tentaram me aprisionar. É história de amor, de perda, de escândalo, de glória, de velhice trabalhadora, de legado que transformou a música brasileira. É história de liberdade, conquistada nota por nota, compasso por compasso, música por música. Preparem-se, porque esta não é história comportada. É história de mulher que se recusou a ser comportada e pagou o preço, mas viveu. Meu Deus, como viveu! Meu nome é Chiquinha Gonzaga e esta é a minha história. Se você está gostando desse vídeo, deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias incríveis para você. Inscreva-se no canal As Vozes da História e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Comente abaixo o que mais te surpreendeu até aqui. Qual parte dessa trajetória você quer ver nos próximos capítulos? Compartilhe este vídeo com quem também ama a história e quer conhecer os bastidores do Brasil. Eu nasci em 17 de outubro de 1847, no Rio de Janeiro. Não numa família qualquer, numa família abastada. Meu pai, José Basileu Neves Gonzaga, era marechal do Exército Imperial. Minha mãe, Rosa Maria Neves de Lima, era mestiça. Tinha sangue indígena, o que na época era segredo de família que se escondia. Cresci em casa grande, com escravos. Sim, escravos, porque era Brasil Imperial, 1850, escravidão era legal e normal para famílias ricas. Cresci com governantas, com professores particulares, com tudo que dinheiro podia comprar, menos liberdade. Liberdade não se comprava, especialmente para menina, porque em 1850, menina de família rica tinha destino traçado: aprender prendas domésticas, tocar piano,
Músicas clássicas europeias, nada daquela música vulgar brasileira. Bordar, cozinhar, ser prendada, casar virgem, ter filhos, obedecer o marido, morrer respeitável. Era a jaula dourada, confortável, mas jaula. E eu estava determinada a quebrar as barras. Descobri o piano aos 4 anos. Não foi amor à primeira vista, foi obsessão à primeira nota. Tinha um piano na sala de visitas, grande, imponente, negro e reluzente. As visitas tocavam músicas europeias, Mozart, Beethoven, Chopin, educadas, certinhas, entediantes. Mas os escravos da casa, os escravos tocavam diferente. Quando ninguém estava olhando, quando os senhores dormiam, tocavam ritmos africanos, melodias que faziam o corpo querer dançar, músicas com alma, com suor, com vida. E eu escutava escondida, fascinada, porque aquela música era viva de uma forma que Mozart nunca foi. Com 4 anos, subi no banquinho do piano. Os pés não alcançavam os pedais, mas as mãozinhas alcançavam as teclas e comecei a reproduzir as melodias que tinha ouvido, os ritmos africanos, as músicas proibidas. Minha mãe entrou na sala, me viu, e em vez de brigar, porque era mestiça, porque tinha aquela música no sangue também, sorriu. Francisca, você tem dom. Dom, palavra perigosa, porque dom exige ser usado, e usar dom musical, para a menina, era complicado. Música clássica europeia como hobby? Aceitável, mas música como paixão, como profissão, impensável. Mas o dom não pedia permissão. O dom apenas exigia. Aos 6 anos, já tocava melhor que a maioria dos adultos. Aos 8, compus a minha primeira música. Pequena, simples, mas minha. Saída da minha cabeça, das minhas mãos, da minha alma. E senti algo que mudaria toda a minha vida. Senti. Isto é poder. Criar algo do nada. Fazer as pessoas sentirem através das notas. Controlar emoções através dos acordes. Isto é poder que ninguém pode tirar de mim. O meu pai não gostava. Marechal do exército. Homem rígido. Conservador. Monarquista convicto. Francisca, pare com essa obsessão pelo piano. Menina precisa aprender coisas úteis. Bordado. Culinária. Como ser boa esposa. Mas eu gosto de tocar, pai. Gostar não importa. Você não vai ser pianista. Vai ser esposa, mãe, mulher. Respeitável. Piano é passatempo, não é vida. Tentei obedecer. Juro que tentei. Mas o piano me chamava. Como vício, como necessidade, como ar. Então tocava escondida, de madrugada, quando todos dormiam, abafando o som com pano sobre as cordas, tocando no volume mais baixo possível. Mas tocando, sempre tocando. Porque não tocar era morrer lentamente. E mesmo aos 10 anos eu sabia. Preferia viver curto e intenso do que longo e apagado. Aos 13 anos, aconteceu algo que mudou tudo. Conheci Arthur Napoleão, pianista e compositor português, famoso, respeitado, gênio musical. Ele veio jantar na nossa casa, porque meu pai tinha conexões sociais importantes, e depois do jantar, alguém pediu que tocasse. Ele tocou Chopin, lindamente, tecnicamente perfeito, emocionalmente vazio, porque era apenas dedos tocando notas, não era alma tocando vida. Quando terminou, todos aplaudiram educadamente. E então, num impulso de coragem que não sei de onde veio, falei: posso tocar algo também? Silêncio constrangido. Menina de 13 anos querendo tocar depois de gênio europeu? Audácia. Falta de educação. Vergonha. Mas Arthur, surpreendentemente, sorriu. Claro, por favor. Sentei ao piano e toquei. Não Chopin, não Mozart. Toquei uma música que tinha composto, mistura de ritmos africanos com harmonia europeia. Algo novo, algo brasileiro, algo meu. E quando terminei, silêncio de novo, mas diferente. Silêncio de pessoas processando o que tinham acabado de ouvir. Arthur se levantou, veio até mim,
olhou nos meus olhos. Menina, você é prodígio, não apenas tecnicamente, mas criativamente. Você não toca música, você cria música. E isso é raro. O meu coração disparou. Alguém importante tinha visto, tinha entendido, tinha validado. Você precisa estudar seriamente, ele continuou. Precisa de professor, de técnica, de teoria musical avançada. E então olhou para o meu pai. Marechal, com sua permissão, gostaria de dar aulas para sua filha, sem custo, porque talento assim não pode ser desperdiçado. Meu pai ficou preso. Como recusar oferta tão generosa de homem tão respeitado? Como dizer não sem parecer ignorante? Então aceitou, relutantemente, com a condição. Mas apenas como hobby. Minha filha não será pianista profissional. Ela casará, terá família. Claro, Arthur concordou, mas piscou para mim. E eu soube. Ele estava me dando ferramentas. O que eu faria com elas dependeria de mim. Os anos seguintes foram de estudo intenso. Arthur me ensinou tudo. Teoria musical avançada, composição, harmonia, contraponto, história da música europeia. Mas também, e isso era revolucionário, música brasileira. Lundos, machiches, modinhas, a música do povo, a música inferior, que a elite desprezava. Chiquinha, ele me chamava de Chiquinha, não Francisca. Você tem que entender, música clássica europeia é linda, mas é deles, não é nossa. O Brasil precisa de música brasileira. E você? Você pode criar isso. Essas palavras plantaram semente. Semente que cresceria, que floresceria, que transformaria a música brasileira. Mas antes disso, tinha que enfrentar o obstáculo que toda mulher do século XIX enfrentava: o casamento. Eu tinha 16 anos quando meu pai decidiu que estava na hora. Hora de casar, de cumprir o destino, de virar mulher respeitável em vez de pianista obcecada. O escolhido foi Jacinto Ribeiro do Amaral, oficial da Marinha Mercante, bem relacionado, de família boa. Mais velho, ele tinha 24, eu 16. Mas idade não importava, ele podia sustentar esposa. Isso era o que importava. Conheci Jacinto 3 vezes antes do casamento. 3. Conversas formais, supervisionadas, educadas, vazias. Você gosta dele? Minha mãe perguntou. Eu mal o conheço. Você aprenderá a gostar. É assim que funciona. Amor vem depois do casamento, com convivência, com filhos. Eu queria recusar, queria gritar. Não quero casar, quero compor, quero tocar, quero ser livre. Mas tinha 16 anos. Não tinha dinheiro próprio, não tinha para onde ir, não tinha escolha real. Então casei, em 1863. Vestido branco, igreja lotada, festa grande, todos felizes, menos eu. Porque sabia, mesmo sem experiência, mesmo sem palavras para explicar, sabia que estava entrando em prisão. Prisão chamada casamento, com grades chamadas dever de esposa. E estava certa, porque os próximos 5 anos seriam os mais miseráveis da minha vida. Seria destruída, quase morta, mas também renascida. Porque só quebramos de verdade quando somos pressionadas até o ponto de ruptura. E o casamento com Jacinto me levaria exatamente até lá. O casamento começou mal e piorou rapidamente. Jacinto não era homem cruel no sentido físico. Não me batia, não me maltratava com violência. Mas havia outros tipos de crueldade. Crueldade do controle, crueldade da posse, crueldade de transformar pessoa em coisa. Porque era isso que casamento significava em 1863. O Código Civil brasileiro era explícito. Mulher casada era relativamente incapaz. Como criança, como louca, precisava de permissão do marido para tudo. Trabalhar, viajar, ter conta bancária, até sair de casa. Eu era propriedade legal de Jacinto, e ele exercia esse direito com zelo. As primeiras semanas foram de ajuste. Eu tentava ser boa esposa, acordar cedo, supervisionar os criados, preparar jantares, receber visitas, bordar.
todas as coisas que esposa devia fazer. Mas o piano estava lá, na sala, me chamando, me implorando. Comecei a tocar nas tardes, quando terminava os afazeres domésticos, quando tinha algumas horas livres. Tocava e o mundo desaparecia. Os problemas sumiam. Eu era livre de novo, até Jacinto chegar em casa. Francisca, você tocou piano de novo hoje? Toquei, por algumas horas, depois de terminar tudo o que precisava fazer. E os vizinhos ouviram? Provavelmente. As janelas estavam abertas. O rosto dele se fechou. Isso não pode continuar. Mulher decente não fica fazendo barulho para os vizinhos ouvirem. Parece artista. Parece mulher da vida. Mas eu sou artista, Jacinto. Eu toco, eu componho. É quem eu sou. Você é minha esposa. É isso que você é. E esposa não se exibe. Não quer atenção. Fica discreta, recatada, respeitável. Tentei argumentar, mas era inútil. Porque o problema não era o barulho, não eram os vizinhos. Era o fato de que o piano me dava alegria, me dava identidade, me dava poder. E marido não pode permitir que esposa tenha fonte de poder independente dele. Então começaram as restrições. Primeiro sutis, depois explícitas. Piano só podia tocar quando ele permitisse. Só músicas que ele aprovasse. Só no volume que ele achasse apropriado. A jaula estava se fechando. E eu estava sufocando. Em 1864, engravidei. O primeiro filho, João Gualberto. A gravidez foi difícil. Enjoos constantes. Corpo mudando de formas que assustavam. E o parto foi agonia. 20 horas de dor. Sem anestesia. Porque mulher foi feita para parir com dor. Gritei até a voz sumir. Sangrei até quase morrer. Mas quando colocaram João nos meus braços, senti algo. Amor instantâneo, profundo, total. Aquele bebê pequeno, vulnerável, era meu. Vinha de mim. Tinha sido feito dentro de mim. E pensei, agora tenho motivo para aguentar, para sobreviver a este casamento, para não desistir, porque João precisa de mãe. Foram os primeiros meses de paz, cuidando do bebê, amamentando, ninando, cantando para ele, músicas que compunha ali mesmo, improvisadas, apenas para meu filho. Mas a paz não durou, porque bebê cresce. E quando cresceu, voltou a necessidade de tocar, de compor, de ser mais do que apenas mãe e esposa. Em 1866, engravidei de novo, a segunda filha, Maria do Patrocínio. 2 filhos agora, 2 motivos para ficar, mas também 2 pesos na corrente que me prendia, porque Jacinto usava as crianças. Se você me desobedecer, nunca mais verá os seus filhos. Se sair dessa casa sem permissão, João e Maria ficarão sem mãe. Lembre-se, eles são meus também, e pai tem mais direitos que mãe. Era chantagem emocional, mas era também verdade legal. Pai tinha custódia automática, mãe não tinha direitos. Se o casamento acabasse, os filhos ficavam com o pai. Sempre. Então eu ficava, sufocando, morrendo aos poucos, mas ficava. A música era a minha única válvula de escape. E Jacinto percebia, então apertava mais, proibia mais, controlava mais. Você está obcecada com esse piano. Não é obsessão, é necessidade. Necessidade de quê? Você tem casa, marido, filhos, o que mais precisa? Como explicar? Como fazer alguém entender que você não é apenas corpo que respira? Que você tem alma que precisa se expressar? Que silenciar a música dentro de você é como apagar incêndio com as próprias mãos, doloroso e impossível. Não consegui explicar, então parei de tentar e comecei a planejar. Em 1868, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Mais difícil do que qualquer outra coisa que faria depois. Mais difícil do que todos os escândalos futuros juntos. Decidi sair, abandonar o casamento, deixar Jacinto e as crianças. João tinha 4 anos, Maria tinha 2. E eu sabia que se eu saísse, perderia eles. Jacinto não permitiria visitas. A
família dele me odiaria. A lei estava do lado dele. Mas se eu ficasse, morreria. Não dramaticamente, não de uma vez, mas lentamente, um pedaço por dia, até não sobrar nada além de casca vazia, fazendo movimentos de viver sem estar realmente viva. Então fiz a escolha impossível, a escolha que me assombraria pelo resto da vida, a escolha que me definiria e me destruiria ao mesmo tempo. Escolhi viver, escolhi a música, escolhi a mim mesma, escolhi deixar os meus filhos. Não foi fuga dramática no meio da noite, foi saída deliberada de dia, porque eu não era criminosa, não estava fazendo nada errado. Estava apenas exercendo o direito humano básico de não ser prisioneira. Esperei Jacinto sair para o trabalho. Beijei João e Maria, segurei eles mais tempo que o normal. Memorizei os rostos, os cheiros, os sons das risadinhas. Mamãe vai sair, disse. Não menti, nunca menti para eles, e talvez demore para voltar. Por que, mamãe? João perguntou com aqueles olhos enormes e confiantes. Porque mamãe precisa tocar piano, e papai não deixa. Então mamãe precisa ir para lugar onde possa tocar. Eles não entenderam. Como poderiam? Eram crianças. Para eles, mamãe estava escolhendo piano sobre eles. E de certa forma horrível e honesta, era exatamente isso. Saí, levando apenas uma mala com roupas. E a partitura das minhas composições, porque podia deixar os filhos, mas não podia deixar a música. A música era a única parte de mim que ninguém podia tirar. Fui para a casa da minha mãe. Bati na porta. Ela abriu, viu a mala, entendeu imediatamente. Francisca, o que você fez? Saí, não aguento mais. Mas e as crianças? Ficaram, porque Jacinto não me deixaria levá-las. E se eu tentasse, ele usaria a força da lei. Então deixei. E isso vai me matar. Mas ficar também estava me matando. Então escolhi esta morte. Minha mãe me abraçou, chorando, porque entendia. Ela também tinha sido esposa em casamento arranjado. Ela também tinha sufocado, mas não tinha tido coragem de sair. E me admirava e me odiava por ter o que ela não teve. Coragem de quebrar. O escândalo foi instantâneo e devastador. Mulher que abandona marido, escândalo. Mulher que abandona filhos, monstruosidade imperdoável. A sociedade carioca me crucificou. Os jornais, que normalmente não falavam de assuntos domésticos, fizeram exceção, porque era muito suculento, muito escandaloso. Esposa desnaturada abandona lar e filhos. Francisca Gonzaga, a mãe que escolheu piano sobre prole. Vergonha da família Gonzaga. Amigos da família me abandonaram. Tios, tias, primos, todos me trataram como leprosa. Nas raras vezes que me viam na rua, atravessavam para o outro lado, fingiam não ver, ou olhavam com desprezo tão puro que queimava. E o meu pai, o Marechal José Basileu Neves Gonzaga, me deserdou. Oficialmente, publicamente, com carta nos jornais. Minha filha Francisca Gonzaga não existe mais para mim. Ela envergonhou o nome da família, abandonou deveres sagrados de esposa e mãe. Está morta para nós. Morta. A palavra ecoava, porque de certa forma era verdade. Francisca, a filha obediente, tinha morrido. No lugar nasceu Chiquinha, a rebelde. Mas havia problema prático, mais urgente que reputação destruída: dinheiro. Ou falta dele. Mulher de família rica não trabalhava, não precisava, e portanto não sabia como. Mas eu não era mais de família rica. Tinha sido deserdada, cortada, e precisava comer, precisava pagar aluguel, precisava sobreviver. O que mulher deserdada, divorciada, termo que nem existia oficialmente, escandalosa poderia fazer? As opções eram poucas e sombrias: costureira, cozinheira, governanta, ou pior, muito pior, prostituta. Eu tinha uma habilidade, uma única habilidade que valia dinheiro: música. Então comecei a dar aulas de piano.
para famílias que aceitassem professora com reputação manchada. E havia poucas, muito poucas, mas havia algumas. Geralmente famílias mais pobres, ou mais liberais, ou simplesmente desesperadas por professora barata. Cobravam metade do que professores homens cobravam, e ainda assim mal conseguia alunos, porque mulher escandalosa era contágio. Podia influenciar mal as filhas das famílias decentes. Passei fome, real, dias sem comer, roupas remendadas, casa miserável num cortiço. E as crianças, João e Maria, foram proibidas de me ver. Jacinto casou de novo. A madrasta assumiu. E meus filhos cresceram pensando que a mãe tinha os abandonado por capricho, por egoísmo, por falta de amor. A dor era física, como ter braço arrancado, como ter parte do corpo mutilada. Às vezes acordava de noite pensando ter ouvido um deles chamar mamãe, mas era apenas eco na cabeça, fantasma de maternidade perdida. Em 1869, conheci João Batista de Carvalho, engenheiro, mais jovem que eu. Ele tinha 24, eu tinha 22. Bonito, educado e principalmente liberal. Não ligava para escândalo, achava corajoso o que eu tinha feito. Apaixonei-me, ou achei que apaixonei. Talvez fosse apenas gratidão por alguém não me tratar como leprosa, por alguém me ver como mulher, não como monstro. Vivemos juntos, sem casar, porque eu ainda estava casada com Jacinto. Divórcio não existia no Brasil. Separação de corpos existia, mas era rara e escandalosa. Então apenas vivíamos em pecado. Amaziados chamavam mais escândalo, mais reputação destruída. Mas a certa altura, quando você já perdeu tudo, mais uma camada de escândalo não importa muito. Em 1870, engravidei de novo. Terceiro filho, Hilário. E aqui tenho que confessar algo. Algo que me envergonha até hoje, mesmo décadas morta. Não amei Hilário como amei João e Maria, porque Hilário nasceu de relacionamento que já estava quebrando. Nasceu em pobreza, nasceu em vergonha, nasceu simbolizando tudo que tinha dado errado. Fui mãe adequada, cuidei, alimentei, protegi. Mas o amor ardente e incondicional, não senti, e ele sabia. Crianças sempre sabem quando não são amadas completamente. O relacionamento com João Batista durou apenas alguns anos, porque ele também queria esposa domesticada, também queria controle, também queria que eu parasse com essa bobagem de música. Chiquinha, você precisa ser prática. Aulas de piano não pagam as contas. Você precisa de trabalho real. Música é trabalho real. Música é hobby. Trabalho real é, sei lá, costura, culinária, algo que mulher faz. Então você é igual a Jacinto, quer me prender, quer me controlar, quer que eu seja boneca obediente. Quero que você seja razoável. Mas razoável para homem do século XIX significava mulher calada, obediente, sem ambição, sem voz. E isso eu nunca seria, nunca mais. Então João Batista saiu. Ou eu mandei sair. Não me lembro exatamente. As memórias se misturam. Mas o resultado era o mesmo. Sozinha de novo, com filho pequeno, sem dinheiro, sem reputação, sem nada. Exceto música. Sempre música. Em 1871, aos 24 anos, tomei decisão crucial. Vou parar de ensinar. Vou parar de tentar sobreviver com aulas esporádicas para famílias que me toleram por pena. Vou compor profissionalmente. Vou vender as minhas músicas. Vou viver da minha arte. Todo mundo disse que era loucura. Mulher compositora? Impossível. Ninguém vai comprar música de mulher. Você vai morrer de fome. Talvez, mas pelo menos morreria fazendo o que amava. Morreria como artista, não como fantasma de esposa que poderia ter sido. Então comecei, compondo, todos os dias, todas as noites, músicas para teatro, músicas para festas, músicas para bandas. O que pedissem, o que pagasse. E lentamente, muito lentamente, começou a funcionar. Porque as músicas eram boas. Não, eram excelentes.
Eram diferentes, eram brasileiras de uma forma que música clássica europeia nunca foi. Tinham ritmo africano, tinham melodia europeia, tinham alma brasileira, eram machixe, eram lundu, eram choro, eram novo. E o povo amava, mesmo que a elite torcesse o nariz, mesmo que críticos dissessem música vulgar de mulher escandalosa. O povo nas ruas, nos teatros populares, nos bailes, esses amavam. E com o amor do povo veio dinheiro. Não muito, mas suficiente. Suficiente para comer, para morar em lugar melhor que cortiço, para sobreviver. E sobrevivendo, comecei a viver, de verdade, nos meus próprios termos. Chiquinha Gonzaga estava nascendo das cinzas de Francisca, e o Brasil nunca mais seria o mesmo. Se está gostando do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias. Os anos 1870 foram de construção, lenta, dolorosa, mas construção. Eu compunha em média 3, 4 músicas por semana. Não todas eram vendidas, não todas eram boas, mas a quantidade gerava qualidade. Quanto mais eu compunha, melhor ficava. Quanto mais experimentava, mais encontrava a minha voz. E a minha voz era brasileira, profundamente brasileira, mas de um Brasil que a elite fingia não existir. O Brasil dos negros libertos, dos mestiços, dos pobres, dos que dançavam nas ruas em vez de nos salões. Porque a música que eu amava, que tinha ouvido dos escravos da casa dos meus pais quando criança, era viva. Tinha suor, tinha sexualidade, tinha alegria não comportada, tinha alma. E alma não se aprende em conservatório europeu. Alma se vive, alma se sente. Alma se expressa quando você para de tentar ser o que não é e aceita ser o que sempre foi. Em 1877, aconteceu algo que mudou tudo. Estreei no teatro, não como espectadora, mas como compositora. Música minha sendo tocada numa peça. A peça chamava-se A Corte na Roça. Comédia ligeira, nada muito sofisticado, mas popular, e precisavam de música. Música que fosse alegre, brasileira, dançante. Me contrataram, relutantemente, porque eu era mulher. Mas eu era também barata. Cobravam metade do que compositor homem cobraria. E tinham ouvido algumas das minhas composições. Sabiam que eu era boa. A estreia foi em setembro de 1877. Teatro Santana, Rio de Janeiro. Eu estava na plateia, escondida no fundo, porque mulher compositora no teatro era ainda novidade chocante. Melhor ficar discreta. A peça começou, e quando a primeira música tocou, minha música, senti algo indescritível. Não era só orgulho, era validação. Era prova de que eu não estava louca, de que música não era apenas obsessão pessoal. Era dom que podia trazer alegria para outros. O público bateu palmas no ritmo. Alguns levantaram para dançar. Coisa escandalosa em teatro, mas aconteceu. E no final, quando os créditos foram anunciados, o nome apareceu. Música de Francisca Gonzaga. Aplausos. Não apenas educados, mas entusiasmados. E ali, escondida no fundo do teatro, chorei. Porque finalmente, estava fazendo o que nascera para fazer. E o mundo estava reconhecendo. O sucesso de A Corte na Roça abriu portas. De repente, outros teatros queriam a compositora daquela música animada. Outras companhias me procuravam. Outros diretores aceitavam trabalhar com mulher escandalosa, porque música era boa demais para recusar. Nos anos seguintes, compus para mais de 50 peças teatrais. 50 operetas, comédias, dramas, revistas, o que pedissem, o que pagasse. E cada composição era experimento. Misturava ritmos africanos com harmonias europeias. Pegava lundu, dança de origem africana, sensual, proibida nos salões elegantes, e elevava para teatro. Pegava machixe, o predecessor do samba, e tornava respeitável. Não por tentar embranquecer, mas por provar que música de negro não era inferior. Era diferente, era rica,
era complexa, era arte. E lentamente, muito lentamente, a elite começou a aceitar. Não porque concordavam ideologicamente, mas porque não conseguiam parar de dançar. Porque a música entrava nos ossos, fazia as pernas quererem se mover, fazia a tristeza virar alegria, fazia o corpo vivo de novo. Em 1885, algo extraordinário aconteceu. Fui convidada para reger uma orquestra. Reger, eu, mulher. Era para peça no Teatro Príncipe Imperial, ópera bufa chamada A Viúva Alegre. E o diretor musical, ou tinha surto de loucura, ou era visionário, decidiu que eu deveria reger. Chiquinha, você compôs as músicas adicionais. Você conhece a obra melhor que ninguém. Você deve reger. Mas sou mulher. Mulher não rege orquestra. Então você será a primeira. Alguém tem que ser a primeira. Por que não você? Por que não eu? De fato, por que não? Tinha medo? Claro. Terror absoluto. Porque sabia que orquestra, homens, todos homens, poderia se recusar. Poderia sabotar. Poderia me humilhar publicamente. Mas também sabia. Se recusasse por medo, nunca perdoaria a mim mesma. Oportunidade assim não voltaria. Era agora ou nunca. Então aceitei. O primeiro ensaio foi tenso. 20 músicos, todos homens, todos olhando para mim com expressão entre curiosidade e desprezo. Mulherzinha franzina de 1,58, achando que podia comandar a orquestra, subi no pódio, peguei a batuta. As mãos tremiam, mas escondi. Porque liderança não é não ter medo, é ter medo e liderar mesmo assim. Vamos começar pela abertura, disse, voz firme, mais firme do que me sentia. Levantei a batuta, dei o tempo. E a orquestra tocou. Alguns relutantes, alguns zombeteiros, mas tocaram. E quando entrei no ritmo, quando a música fluiu, quando esqueci que era mulher invadindo espaço masculino e lembrei que era apenas musicista fazendo música, algo mudou. Os músicos sentiram, porque era impossível não sentir. Eu sabia o que estava fazendo. Não era amadora, era profissional, era boa. No fim do ensaio, alguns músicos vieram falar comigo. Não todos, mas alguns. Maestrina, um violinista velho disse, usando o feminino de maestro. Você rege bem, melhor que muitos homens que já vi. Maestrina. A palavra soou estranha, bonita, revolucionária, porque até aquele momento, palavra nem existia. Tinha que ser inventada, porque eu estava fazendo algo que nunca tinha sido feito. A apresentação foi em março de 1885. O teatro estava lotado. Não apenas porque a peça era popular, mas porque todo mundo queria ver. Mulher regendo orquestra. Espetáculo dentro do espetáculo. Alguns vieram para apoiar, outros para zombar, esperando que eu falhasse, esperando humilhação pública que provaria que mulher não podia mesmo fazer trabalho de homem. Subi no pódio, milhares de olhos em mim, olhei para a orquestra, respirei fundo, levantei a batuta e regi, com toda a paixão, com toda a técnica, com toda a alma, que tinha sido reprimida por décadas e agora jorrava livre. A música encheu o teatro, perfeita, sincronizada, viva. E quando terminou, silêncio, apenas um segundo, mas um segundo que pareceu eternidade. Depois, explosão, aplausos trovejando, pessoas de pé, gritos de brava, brava, flores atiradas no palco. Eu tinha feito, contra todas as probabilidades, contra todas as expectativas, tinha regido orquestra e tinha sido perfeita. Não mais apenas compositora, não mais apenas pianista, agora era maestrina. A primeira maestrina do Brasil e provavelmente de toda a América Latina. E aquela palavra, maestrina, entraria nos dicionários, porque eu tinha forçado o mundo a criar palavra nova para descrever o que eu era. E isso era poder puro. Mas nem tudo era glória, porque sucesso profissional não apagava a dor pessoal. E a dor dos filhos perdidos nunca saiu.
Em 1887, tentei contato com João Gualberto, o meu primeiro filho. Ele tinha 23 anos agora, homem adulto. Pensei que talvez, apenas talvez, entendesse. Talvez perdoasse. Mandei carta, explicando, não justificando, porque não havia justificativa que filha aceitasse de mãe que abandonou, mas explicando que não foi falta de amor, foi excesso de sofrimento, foi escolha impossível entre duas formas de morrer. A resposta veio semanas depois, envelope elegante, letra educada, poucas palavras. Mãe, não tenho mãe. A mulher que me deu à luz escolheu piano sobre mim. Essa escolha foi dela, e as consequências também. Peço que não tente contato novamente. O passado está morto. Deixe assim, João Gualberto. Li aquela carta 20 vezes. Cada vez doía mais, porque ele estava certo. Eu tinha escolhido. E escolhas têm consequências. E consequência era perder os filhos não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Definitivamente. Maria, a segunda filha, nunca respondeu às minhas cartas. Nem abriu, imagino. Simplesmente me apagou da vida dela, como eu tinha sido apagada da vida do meu pai. E Hilário, o terceiro, o que ficou comigo? Nosso relacionamento era tenso, distante. Ele me respeitava. Talvez até admirasse. Mas amor materno genuíno, aquele amor incondicional que deveria existir, não tinha. E ambos sabíamos. E ambos fingíamos não saber. Para preencher o vazio, mergulhei ainda mais fundo na música. Compunha obsessivamente, 10, 12 horas por dia. Às vezes esquecia de comer. Frequentemente esquecia de dormir. E comecei a frequentar os lugares inadequados. Botequins, rodas de choro, bares de bairros pobres onde músicos negros tocavam a música mais honesta, mais visceral, mais real do Rio. Chiquinha, você não pode frequentar esses lugares. Amigas bem-intencionadas diziam. Mulher respeitável não vai em botequim, não se mistura com essa gente. Eu não sou respeitável, respondia. Perdi o direito à respeitabilidade quando escolhi liberdade. Então agora posso ir onde quiser. E aprendo mais música em uma noite de choro do que em 10 anos, de conservatório europeu. Era verdade, porque nos botequins a música não era performance, era vida, era expressão pura, era o que música deveria ser, comunicação alma a alma. E fui aceita, não imediatamente, não facilmente, mas eventualmente, porque levava o violão, tocava, compunha junto, não fingia ser superior, não olhava de cima, apenas participava. E lá nasceram algumas das minhas melhores composições, as que realmente definiriam a música popular brasileira, as que viveriam para sempre. Em 1889, a monarquia caiu, república foi proclamada. E eu estava lá, não politicamente, nunca fui muito política, mas, musicalmente, compus Atraente, uma polca republicana que virou sucesso instantâneo, tocada em todas as celebrações da nova república, nas paradas militares, nos bailes, nas ruas. E de repente, aos 42 anos, eu não era mais apenas aquela compositora escandalosa. Era Chiquinha Gonzaga, compositora nacional. Era símbolo de Brasil novo, Brasil que rejeitava passado colonial, Brasil que abraçava futuro republicano. Irônico, porque meu pai tinha sido monarquista convicto, tinha me deserdado por escândalo. E agora, décadas depois, a filha escandalosa era mais famosa e respeitada que o pai alguma vez foi. A história tinha senso de humor cruel, mas a composição que realmente me definiria ainda estava por vir. A composição que faria o meu nome eterno. A composição que toda criança brasileira conheceria um século depois. E viria em 1899, quando eu tinha 52 anos, quando achava que já tinha feito tudo o que podia fazer, quando pensava que estava na fase final da carreira. Mas o destino tinha outros planos, o carnaval tinha outros planos,
E a história? A história estava esperando pela marcha que mudaria o carnaval brasileiro para sempre. Estava esperando por Ó Abre Alas. O carnaval de 1899 seria diferente. Eu sabia disso mesmo antes de compor a música. Porque algo estava mudando no ar do Rio de Janeiro. O século XIX estava terminando. O século XX estava chegando. E o Brasil queria música nova. Queria identidade nova. Queria se livrar das últimas amarras europeias e se tornar, finalmente, completamente brasileiro. E o carnaval? O carnaval era o lugar onde essa transformação aconteceria, onde o povo tomaria as ruas, onde negro, branco, mestiço, rico, pobre, todos dançariam juntos, onde a hierarquia social se dissolveria por 3 dias de loucura coletiva. Mas faltava algo. Faltava música. Música especificamente carnavalesca, brasileira. Nossa, porque até então o carnaval era acompanhado por polcas, valsas, músicas europeias adaptadas. Não tinha alma brasileira, não tinha gingado, não tinha a essência do que o carnaval deveria ser. E foi aí que entrei, com 52 anos, com décadas de experiência, com conhecimento profundo dos ritmos africanos, das melodias populares, da alma brasileira, e com o convite do cordão carnavalesco, Rosa de Ouro. O Rosa de Ouro era bloco organizado por mulheres. Sim, mulheres, costureiras, lavadeiras, cozinheiras, mulheres trabalhadoras que queriam desfilar no carnaval com dignidade, que queriam ter o seu próprio cordão em vez de apenas assistir os homens desfilarem. A líder era a mulher chamada Chiquinha do Império. Não era eu. Era outra Chiquinha, mas o nome similar criava confusão engraçada. Ela veio me procurar. Dona Chiquinha Gonzaga, o Rosa de Ouro precisa de uma música especial, para o nosso desfile, algo que ninguém tenha ouvido antes, algo que seja nosso. Que tipo de música? Não sei, algo alegre, dançante, que faça as pessoas quererem entrar no cordão, que abra caminho para a gente passar, que diga, estamos aqui, somos mulheres e vamos dominar esse carnaval. Abrir caminho. A frase ficou ecoando. Ó, abre alas, abre espaço, deixa a gente passar. Sai da frente, porque as mulheres estão chegando. Sentei ao piano naquela noite, e a música saiu, não aos poucos, não com esforço, saiu completa, como se já existisse no universo e apenas precisasse ser canalizada através de mim. A melodia era simples. Tinha que ser simples para milhares cantarem juntas nas ruas. Mas era também sofisticada. Tinha progressões harmônicas que não eram óbvias. Tinha ritmo sincopado que fazia o corpo querer dançar involuntariamente. E a letra? A letra era manifesto feminino disfarçado de música de carnaval. Ó, abre alas que eu quero passar. Não era só sobre cordão carnavalesco. Era sobre mulher exigindo espaço, exigindo ser vista, exigindo ser ouvida. Sai da frente que eu estou chegando. Abra caminho, porque eu também tenho direito de estar aqui. Terminei a composição em uma noite e sabia que tinha criado algo especial, algo que transcendia, algo que viveria. Levei a música para o Rosa de Ouro no dia seguinte. Toquei no piano velho do salão onde elas se reuniam. 50 mulheres ouvindo, silenciosas, concentradas. Quando terminei, silêncio, por 3 segundos. Depois, explosão. Isso mesmo! É perfeita! É sobre nós. É sobre todas as mulheres que estão cansadas de pedir permissão. Ensaiamos durante semanas. Ajustei a música para as vozes delas. Criei arranjo para instrumentos que teriam tambores, cuícas, pandeiros, cavaquinhos, instrumentos do povo, instrumentos brasileiros. E eu regeria, no meio da rua, durante o desfile. Porque afinal, já tinha regido no teatro. Por que não reger no carnaval? Dona Chiquinha, a senhora tem certeza? Reger na rua, no meio da multidão, pode ser perigoso. Já fui chamada de prostituta
de mãe desnaturada, de vergonha da família. Vocês acham que tenho medo de multidão de carnaval? Elas riram. Porque tinham razão. O que mais o mundo poderia fazer comigo que já não tinha feito? Carnaval de 1899. O Rosa de Ouro saiu às ruas. 50 mulheres em fantasias cor-de-rosa, vestidos lindos que elas mesmas tinham costurado, trabalhando meses. E eu na frente, não de fantasia, de roupa simples, mas carregando batuta. Regendo, começamos a cantar. Ó, abre alas que eu quero passar. E a melodia ecoou pelas ruas. As pessoas pararam, olharam, alguns confusos, outros curiosos. E então, começaram a cantar junto, porque a melodia era irresistível, grudava na cabeça, fazia o pé querer marcar o ritmo. E mais pessoas se juntaram, e mais, até que não era mais só o Rosa de Ouro. Era centenas, milhares, cantando Ó, abre alas, em coro que podia ser ouvido em quilômetros de distância. Aquilo foi magia pura. Foi o momento onde a arte encontrou o povo, onde música erudita encontrou música popular, onde a Europa encontrou a África e gerou o Brasil. E ali, regendo no meio da rua, aos 52 anos, suada, cansada, mas infinitamente viva, senti, isso é imortalidade. Essa música vai viver para sempre. E viveu. Ó, abre alas, foi sucesso instantâneo e duradouro. Virou a primeira marcha carnavalesca oficial brasileira. Antes dela, não existia marcha de carnaval como gênero. Depois dela, surgiriam milhares, mas ela foi a primeira, a mãe de todas. Tocaram no carnaval de 1899 e 1900 e todos os anos seguintes. Até hoje, mais de 120 anos depois, tocam. Toda criança brasileira conhece. Todo adulto já cantou. É patrimônio cultural. É identidade nacional. E eu finalmente tinha o que sempre quis: reconhecimento. Não como aquela compositora escandalosa, mas como Chiquinha Gonzaga, compositora nacional, gênio musical, pioneira. Os anos seguintes foram de glória. Não glória sem complicações. Nunca era sem complicações, mas glória mesmo assim. Em 1902, compus Forrobodó, opereta que foi sucesso absoluto. Mais de 1.500 apresentações, recorde para a época. E a música título virou hit. Em 1909, compus Lua Branca, choro-canção que também se tornou clássico, gravada centenas de vezes por artistas futuros, interpretada das formas mais variadas, mas sempre linda, sempre tocante. Em 1912, fundei a SBAT, Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, porque percebi algo. Compositores estavam sendo roubados, suas músicas tocadas sem pagamento, sem crédito, sem respeito aos direitos autorais. E eu, que tinha sido roubada tantas vezes, que tinha visto as minhas composições usadas sem permissão, decidi: chega, vamos nos organizar, vamos proteger os nossos direitos. A SBAT foi revolucionária, primeira organização do tipo no Brasil, protegendo artistas, garantindo que fossem pagos pelo trabalho. E eu fui fundadora, vice-presidente, aos 65 anos, ainda lutando, ainda revolucionando. Mas vamos falar sobre algo que ninguém gosta de mencionar: o terceiro casamento, ou relacionamento, porque oficialmente não casei. Não podia. Ainda estava casada com Jacinto, que se recusava a conceder separação oficial. Em 1910, aos 63 anos, conheci João Batista Fernandes Lage. Ele tinha 16 anos. 16, eu tinha 63. Sim, era escândalo absoluto, mais um na lista longa de escândalos. Mas era também amor, genuíno, estranho, improvável, mas amor. João era estudante de música, admirava o meu trabalho, vinha às apresentações, pedia conselhos, e aos poucos a admiração virou algo mais. Para ambos, tentei resistir, porque sabia como o mundo reagiria. Mulher velha com menino novo, pedofilia invertida, diriam, corrupção de menor, vergonha, escândalo pior que todos os anteriores. Mas aos 63 anos,
depois de vida inteira sendo julgada, depois de já ter perdido tudo que podia perder, o que mais importava a opinião alheia. Então vivemos juntos, abertamente, descaradamente. João cuidava de mim, ajudava com as composições, copiava partituras, organizava as apresentações. Era relacionamento genuíno? Era conveniência? Era mãe substituta mais que amante? Era tudo isso misturado? Não sei, mas funcionou. Por 25 anos, funcionou. Até a minha morte. E o mundo? O mundo julgou. Como sempre julgou. Como sempre julgaria. Mas eu tinha 63 anos. Já não me importava. Os anos 1920 foram de reconhecimento tardio. As pessoas que tinham me chamado de perdida, de imoral, de vergonha da família, essas mesmas pessoas agora diziam: Chiquinha Gonzaga é tesouro nacional. Em 1920, fui homenageada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Grande concerto com as minhas composições. Teatro lotado. Elite carioca. As mesmas mulheres que me evitaram nas ruas décadas antes agora, usando os vestidos mais caros para me ver. Subi ao palco para agradecer. Tinha 73 anos. Cabelos brancos, corpo cansado, mas espírito? Espírito ainda em chamas. Agradeço a homenagem, disse. Mas não posso deixar de notar a ironia. Durante décadas fui pária, escandalosa, indecente. E agora? Agora sou tesouro nacional. Risos desconfortáveis na plateia. O que mudou? Eu não mudei. Sempre compus a mesma música. Sempre vivi da mesma forma. Sempre fui a mesma Chiquinha. Mas o mundo mudou. O mundo lentamente aceitou que mulher pode trabalhar, pode criar, pode ser livre. E agradeço por estar viva para ver isso. Agradeço por não ter desistido nos momentos mais difíceis. Porque se tivesse desistido, se tivesse curvado, se tivesse aceitado ser apenas esposa obediente, nada disso existiria. As 2.000 músicas não existiriam. A primeira marcha de carnaval não existiria. E o Brasil seria mais pobre. Aplausos, longos, entusiasmados e genuínos, porque mesmo os que me julgaram tinham que admitir. Eu tinha contribuído, tinha mudado a cultura brasileira, tinha importado. Em 1934, aos 87 anos, ainda compunha. Não com a mesma velocidade, não com a mesma energia, mas compunha, porque parar seria morrer. E ainda não estava pronta para morrer. O corpo reclamava, artrite nas mãos, visão falhando, audição diminuindo, ironia cruel para musicista. Mas a mente ainda criava melodias, ainda ouvia harmonias, ainda compunha. João Batista, agora com 40 anos, cuidava de mim. Com paciência, com carinho, sem reclamar que a mulher que amava estava envelhecendo, definhando, morrendo aos poucos. Chiquinha, você precisa descansar. Vou descansar quando morrer. Por enquanto, ainda tenho música dentro. Ainda tenho notas que precisam sair. E tinha mesmo. Até os últimos dias compus. Pequenas peças, nada comparado às grandes obras de antes. Mas música. Sempre música. No dia 28 de fevereiro de 1935. Eu estava no piano, trabalhando em melodia nova. Algo leve, algo alegre. Porque mesmo aos 87, mesmo sabendo que a morte estava próxima, ainda acreditava em alegria, ainda acreditava em música. Senti o cansaço, profundo, como se todos os 87 anos tivessem caído sobre mim de uma vez. As mãos pararam de se mover, a visão escureceu nas bordas. João! Chamei fracamente. Ele veio correndo. Chiquinha, o que foi? Acho que é a hora. Acho que o corpo finalmente decidiu que trabalhou o suficiente. Não fale assim. Vou chamar o médico. Não adianta. Eu sei quando é a hora. E é agora. Segurou a minha mão, chorando. Não quero que você vá. Ninguém quer. Mas a gente não escolhe. Apenas continue tocando as músicas. Não deixe elas morrerem. Promete? Prometo. Fechei os olhos. E pela última vez ouvi música. Não música externa,
mas música interna, a música da minha alma, que tinha me acompanhado desde os 4 anos, que tinha sido salvação, que tinha sido prisão, que tinha sido tudo. E então, silêncio, silêncio completo. Pela primeira vez em 87 anos, Chiquinha Gonzaga tinha morrido. Mas a música era eterna. Obrigado por assistir. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Comente o que achou e compartilhe com quem também ama a história. Até o próximo vídeo.